Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Multicampus Podcast. Aqui a gente transforma os obstáculos dos desafios da sua empresa em soluções com uma visão multi. Hoje vamos conversar com o Rodrigo, que ele é o fundador do Pins Burger, uma empresa que foi pioneira no delivery. Vocês têm assim uma história bem interessante, a gente já conversou de uma outra vez, mas hoje a gente vai trazer mais assim os bastidores do negócio, para poder a gente trazer mais informações e conhecimento para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo e acompanhando o nosso episódio de hoje. E aí eu quero que você fale um pouquinho, Rodrigo, assim, como é que foi para você o momento de iniciar o seu negócio e quais foram os principais desafios que você teve logo na abertura e nos primeiros anos ali de empresa. Fala, Tadeu. E aí? Tadeu é o seguinte, a ideia nossa de iniciar veio uma ideia a partir de mim. Desde pequeno eu sempre quis ser empreendedor. Então, assim, eu sempre tentei algumas coisas, deram errado e tudo mais, e aí eu nunca desisti, né? Então, assim, era um sonho de ser empreendedor. E foi quando a gente identificou, eu e Sara, identificou uma lacuna no mercado que era no ramo de hamburgueria, né? Estava surgindo o mercado de hambúrguer artesanal em Jequié e todo mundo focava 100% em salão. E aí a gente enxergou ali a oportunidade de o delivery, que em São Paulo isso já era a tendência, porém aqui em Jequié não era. Em Jequié as pessoas focavam tudo em salão. Então se quer comer, tem que ir no local. Se quer comer em casa, tinha que pedir, ir buscar e levar. Então a gente viu isso, essa lacuna no mercado, e aí foi lá e criou a ideia de abrir uma hamburgueria artesanal só delivery, que aí a gente pegava o público que não queria sair de casa, e aí a gente não brigava ali com os clientes que queria comer no salão. Então, assim, não tinha uma briga de concorrência. Então, a gente estaria no mercado praticamente sozinho. Perfeito. E isso aí foi lá em 2018, no caso, né? Sim. Porque, assim, hoje em dia fala-se muito em delivery, que é uma coisa que todo mundo faz, mas em 2018 ainda não era tão comum ter um negócio só no delivery. E aí você também me contou uma vez que você teve alguns desafios assim, em relação a faturamento, né? A empresa tinha um faturamento legal, mas aí quando veio a pandemia começou a ter algumas oscilações, e aí foi que você até contratou assim, uma primeira consultoria para entender como é que estava o seu negócio, né? Que você é uma pessoa que investe em consultoria já tem um tempo já. Sim, exatamente, né, entendeu? É como na maioria dos empreendedores do Brasil, a gente sempre começa pequeno e vai crescendo. E, no geral, a gente acaba iniciando uma empresa sem um planejamento, sem ter uma estratégia, sem saber precificar ali o produto. E aí, meio que eu mesmo comecei a pesquisar alguns vídeos no YouTube e aí comecei a precificar. E aí, precifiquei. E aí, quando você é pequeno, você consegue ali ganhar dinheiro com aquele preço calculado errado. Mas quando você parte para abrir CNPJ, ter ali um Simples Nacional, pagar imposto, contabilidade, funcionário, aluguel, esse preço calculado errado, a falta do planejamento ali, de ter tudo alinhadinho, isso aí a conta não fecha. E aí a gente identificou isso foi mais ou menos no início da pandemia, que aí foi quando estourou tudo e aí as vendas aumentaram demais e a gente vendeu muito. Mas assim, quanto mais a gente vendia, mais a gente perdia dinheiro. Então assim, quando eu paguei a primeira consultoria, a gente identificou que eu perdi em média de R$6 por hambúrguer vendido. Então, assim, é uma pancada muito grande. Tudo isso por quê? Por uma falta de um planejamento, uma falta de um preço precificado certinho do início. Então, a gente tinha um preço, começou só eu e Sara, depois a gente foi aumentando a empresa. E aí, no que foi aumentando a empresa, que foi aumentando os custos, a gente teria o quê? Que subir o preço. Só que a gente não tinha esse conhecimento. Então, a gente achou que o mesmo preço de trabalhando ali só duas pessoas, sem CNPJ, sem nada, daria para pagar os custos de uma empresa pagando tudo. E aí foi onde a gente identificou, e aí foi o maior desafio, foi a gente conseguir se manter no mercado subindo o nosso preço, porque tinha produtos que a gente tinha que praticamente dobrar de valor. Produtos que custavam 16, teria que ser cobrado R$32. Isso aí foi um desafio gigante, você conseguir dar uma alta absurda, porque era necessário, eu fazia isso, eu fechava. Sim. Né? E manter no mercado. E aí a gente percebe, né, que quando a gente não tem uma anotação, uma gestão ali dos dados no dia a dia, vai se passando e quanto mais tu vendesse, mais prejuízo teria. Mais prejuízo você toma. E aí, às vezes, o foco do empresário é pegar justamente isso, né? Pegar assim, tá tendo problema de caixa, vou vender mais.
E aí é onde mora o E problema. aí o rombo vai ficar porque, muito assim, maior. quando você está precificado errado, quanto mais você vende, mais você perde. Então, às vezes, com o problema de precificação, é melhor você vender menos, porque assim, o tombo é menor. Então, se você está precificado errado, se você vende muito, o tombo é na altura do que você vende. Entendeu? Então, por isso, a importância de antes de iniciar, né? Hoje, por exemplo, qualquer negócio que eu for começar, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É precificar. E mesmo que comece com a estrutura pequena, com menos pessoas, você já tem que começar pensando como se ela fosse grande. Né? Pensando ali já naqueles custos. Beleza, eu vou começar com a precificação menor. Né? Vou colocar uma margem menor porque é uma empresa que é menor, tem menos funcionários. Top. Mas você já tem que ir pensando como você vai escalando isso de acordo com você vai crescendo. Para você não deixar crescer muito e depois ter que escalar o preço. Que aí quando você tiver que escalar, provavelmente você vai ter que dobrar o seu preço. E aí é onde você sai do mercado. Porque aí seus clientes que estão acostumados a pagar ali R$10, você da noite por dia sobe para 20, e aí ninguém vai pagar. E o povo vai falar, não, ele está querendo ganhar dinheiro e tal, e não é. No fundo, é necessidade. Mas pelo fato de você não ter feito isso gradativamente, você é necessário pegar e subir ali tudo de vez, que foi o que aconteceu com a gente. Sim, e aí também eu lembro que você falou que quando teve esse momento, né, de perceber que teve que aumentar o preço, aí veio uma queda nas vendas por conta dessa situação, que o cliente não entendia que por que tinha aumentado o preço, e aí você teve que tomar uma outra estratégia, que aí foi sim ir para salão aberto também, para poder posicionar a empresa de uma outra forma. Exatamente, Tadeu. E aí foi quando veio a ideia de... A gente já tinha a ideia de abrir o salão, ela foi pausada por conta da pandemia, e aí quando a gente teve esse problema, que a gente teve que subir demais os preços, a gente percebeu que as vendas tinham caído mais de 70%. Então, assim, aí esse volume de venda que a gente perdeu, a gente já não conseguia mais se manter no mercado com pagar os custos ali que a gente já tinha de funcionário, contabilidade e tudo mais, e a gente ficou pensando em estratégias, o que a gente faria, tal, posicionamento, e assim, não tinha muito o que se fazer. Aí a estratégia que a gente enxergou no momento era o quê? Abrir salão. Porque abrindo salão a gente consegue agregar um valor para um produto mais caro. E no delivery, meio que, basicamente, é praticamente todo mundo igual. Sim. Não, resumindo, delivery é delivery. Então, a assim, percepção de diferenciação é muito é complicada. muito complicado de se delivery. fazer. No salão, você já tem vários diferenciais. Tem o ambiente, tem a questão do atendimento, tudo mais. Aí você pode agregar alguns produtos que no delivery você não consegue. Você pode criar ele no salão. Então, assim, foi uma das estratégias que a gente fez e que deu muito certo e que conseguiu fazer com que a gente esteja no mercado até hoje, né? Então foi uma virada de chave que a gente fez, foi deixar um pouquinho o delivery de lado e focar na entrada do salão urgente para a gente conseguir levantar faturamento e não ter que sair do mercado por um erro de precificação. Eu lembro das primeiras vezes assim, que a gente conversou de negócio, assim, né, que a gente se conhecia um pouco antes, mas a gente não trocou ideia de negócio. Assim. A gente estava tomando um café lá na São José com o pessoal do grupo de café. E aí você perguntou, tu trabalha com consultoria, né? Eu falei, aí eu expliquei, né, os 4 pilares da gestão, como é que funcionava, e você falou assim, rapaz, faz todo sentido, não dá só para mexer numa coisa e não mexer na outra. E aí a partir daí foi que a gente marcou um bate-papo inicial, e eu lembro assim que você trouxe já, né, os dados assim de quanto que faturava e tal, aí a gente fez uma organização e falou assim, cara, tá precisando crescer o faturamento aqui em pelo menos 20% para poder o negócio equilibrar, e aí daí foi que a gente começou o trabalho. E aí, o que é que você percebe assim, que mudou quando a Multicampos, né, a gente chegou para poder fazer esse trabalho junto com vocês? Tadeu, o que acontece? Né? A gente fez todo esse processo, veio para o salão, começou a faturar, voltou a se restabelecer e tal, financeiro e tudo mais, porém a gente estava rodando um dia atrás do outro sem ter uma direção. Essa é a palavra, né? A gente estava ali seguindo, mas a gente não tinha uma direção, por exemplo, daqui a 15 dias, qual vai ser a ação que a gente vai fazer? Dia das crianças, dia dos pais, dia das mulheres, final de ano, Natal, Ano Novo, Páscoa. Então, assim, a gente não tinha uma direção. Por exemplo, quanto que eu preciso faturar no mês de janeiro? O mês de fevereiro é um mês que ele tende a cair por conta do carnaval. Sim. Que geralmente cai ali no meio de fevereiro. Então, assim, é um mês que já é fraco pelo carnaval e ele também é um mês que tem menos dias. Mais curto, né? Mais curto, né? Então, assim, antes da Multicampos, a gente não tinha uma direção para a longo prazo.
Por exemplo, no mês de fevereiro, a gente já tem que se planejar em ali novembro, dezembro e janeiro, que são meses fortes, para a gente aumentar um faturamento, para a gente aguentar esse mês fraco. Então, assim, a gente não tinha essa direção. E aí, quando a gente entrou na Multicampos, né, a gente conseguiu ter essa direção, de ter um planejamento, de chegar aqui, por exemplo, hoje nós estamos em janeiro, chegar lá no mês de fevereiro, no primeiro dia, a gente já tem um planejamento total. O que a gente vai fazer? A primeira semana é essa, a segunda semana é essa, a terceira é essa e a quarta é essa. Então, assim, com a Multicampos a gente conseguiu ter essa direção, esse norte, de não entrar um mês, entrar uma semana sem saber o que fazer. Então, hoje a gente consegue já ter um planejamento do mês de fevereiro, ou seja, a gente está em janeiro e já sabe o que vai ser de ação em fevereiro. E aí a gente passa para a equipe ter todo aquele treinamento, qual é a estratégia. A estratégia de fevereiro é vender tais produtos, é a gente focar mais no delivery e tudo mais. Então, assim, a Multicampos ela ajudou a gente ter essa direção, esse norte e saber em quais pontos a gente precisava melhorar. Se o ponto era venda, se era processo, se era funcionário ali, treinamentos, se era oferecer mais produtos, se era botar novos produtos. Então, com você, a gente conseguiu identificar que foram vários pontos que a gente foi ajustando ali. A gente ajustou questão de processos, ajustou questão de equipe, de treinamentos, passar ali feedback, reuniões periódicas com a galera, com a equipe, colhendo o feedback deles também para a gente poder fazer os ajustes, estratégias de aumento de faturamento, estratégia de aumento de ticket médio, porque aumentar faturamento não quer dizer nada, né? A ideia nossa é o quê? A gente aumentar faturamento e reduzir custos. Sim. Esse sempre foi o nosso propósito. É como que a gente faz para vender mais e reduzir custos, ou seja, ter uma margem de lucro maior. Porque não adianta você aumentar seu faturamento e o seu custo aumentar também, seu custo operacional e tudo mais, porque aí assim, meio que no final acaba se tornando prejuízo vender mais. Sim. É melhor você vender menos. Então, assim, a ideia com vocês é exatamente essa. Eu lembro também, assim, a questão de fazer os ajustes necessários para cada negócio, né? Então, uma das coisas, logo no início da consultoria, que agora a gente completou, acho que 2 anos, assim, que a gente vem fazendo o trabalho juntos, e aí, assim, no primeiro ano era assim, eu não quero mexer 1 centavo do meu preço. Eu não vou, meu posicionamento é esse, eu não mexo no preço. Então, beleza, vamos pensar em outras estratégias para poder não mexer no preço. Aí, junto sempre, né, assim, procurando novos produtos, procurando novas formas de fazer. Teve também algumas mudanças que reduziu o custo no negócio, tanto da questão de equipamento, outros treinamentos também que você investiu para poder a equipe ficar cada vez mais eficiente ali no processo, né? Então, uma outra coisa também que você falou interessante de redução de custos, que eu quero que você fale um pouquinho mais, é assim, quais foram os pontos de redução de custos, principalmente nessa parte de treinamento, que é uma coisa que às vezes o empresário foca que ele faz melhor do que todo mundo e não abre espaço para o funcionário fazer determinadas coisas. Então, assim, como é que foi essa transição assim, de vocês saindo do operacional para poder trazer outras pessoas para a equipe e o quanto isso impactou em ter um resultado financeiro melhor no negócio? Essa parte de treinamento, ela é muito importante para todo o negócio, porque assim, a gente acha que a gente já está com um bom faturamento, já tem um bom lucro e acha que não pode melhorar. E aí entra aquela questão que as pessoas falam, o time que está ganhando não se mexe. E na verdade, o time que está ganhando, ele tem que mexer, porque senão ele perde. Continuar ganhando tem que mexer, né? Tem que mexer. Então não existe essa frase de time que está ganhando não se mexe. E aí a gente fica acomodado e acha que não precisa mudar nada, e a gente não quer ouvir, às vezes, o feedback da equipe, que é quem está ali, na maioria das vezes, o maior tempo ali, tem uma ideia boa, aí a gente se fecha, não se abre a essa questão, e aí a gente mudou tudo, fez novamente consultorias, treinamentos online, e aí a gente conseguiu reduzir esse custo, tanto operacional, né, de questão de funcionário, de custos também de despesa como gás. A gente investiu em alguns equipamentos, que teve equipamentos que a gente conseguiu economizar quase R$3.000 por mês. Então, isso aí no ano dá em torno de 3 vezes 10, 30, praticamente 36 mil de lucro a mais por uma troca de um equipamento que, na época, se eu não me engano, foi um custo de uns R$10.000. Então, assim, na época foi um custo, mas no longo prazo se tornou... Em 3, 4 meses ele se paga e depois ele vai gerando... Ele se pagou. Então, assim, a gente sempre foi aberto a mudanças.
tanto de mudar questões de estrutura, de mudar equipamentos, a gente nunca ficou preso a isso, e também de mudança de cultura de trabalho. Sim. Então, assim, do jeito que a forma que a gente está trabalhando, se hoje alguém me apresentar uma outra forma que eu consiga modificar ali a posição dos funcionários que trabalham e me disser que eu vou conseguir ser mais rápido ou vender mais, eu faço. Se der errado, eu volto. Testar, né? Então, assim, o máximo que pode dar é dar errado e eu volto para onde eu estava. Mas, assim, se eu não testar, eu não vou saber se dá certo. E na maioria das vezes, a gente fazendo essas mudanças é onde a gente consegue ali furar a bolha, né? E conseguir ter melhores resultados com a mesma estrutura, com o mesmo custo, com a mesma equipe, sem precisar fazer muitos investimentos caros. Às vezes são detalhezinhos ali que você modifica e às vezes é um detalhe que um ou outro ali ele fala, que às vezes a gente está fechado pelaquela questão de achar que minha empresa já é grande, minha empresa já fatura bem e eu não preciso mexer em nada. E aí, às vezes a gente se fecha para ouvir os feedbacks de quem está no mercado, de quem está de fora, de ouvir ali um podcast de quem do mesmo ramo, ouvir outras pessoas do ramo também. Isso é importante, você estar sempre aberto a ouvir. Às vezes a pessoa pode falar ali 100 coisas e você só aproveitar um. Só que aquela uma coisinha ali era a chavezinha que você precisava para você virar o jogo. Destrava um bando de coisa. Muita coisa às vezes você não funciona para você, mas às vezes uma coisinha ali é o detalhezinho que vai fazer a virada de jogo do seu negócio. Uma das coisas assim que eu lembro mesmo é que quando teve um ajuste de processo, né? Investiu em equipamento, reajustou os processos, conseguiu soltar mais rápido, né? Que era um foco também nosso de fazer com que o hambúrguer fosse o mais rápido da cidade, mantendo a mesma qualidade percebida pelo cliente de sabor, temperatura, e você conseguiu crescer o faturamento, se eu não me engano, que eu não estou com os dados aqui agora, quase 40%, e a equipe ainda estava menor. Então, assim, a gente teve economia por conta dos equipamentos, economia de equipe, porque estava mais eficiente, o faturamento crescendo. Então, isso aí no resultado da empresa é muito bom, porque é um dinheiro que chega realmente como lucro, né? Você não está trocando dinheiro, está chegando como lucro. Né? Porque um real economizado é 100%, né? De lucro, no caso. Você economizou R$1, seja na compra ou em custos, isso vai direto para o resultado. Isso aí vai direto para o resultado e entra livre no seu bolso. Então, essa questão de processos aí foi muito importante para a gente, que a gente tinha uma equipe, a gente conseguiu reduzir a equipe com esses processos de treinamento de funcionário e também de estrutura de equipamentos. A gente reduziu a equipe, aumentou o faturamento. Então, automaticamente, a gente conseguiu lucrar mais, né? O que a gente achava que precisava aumentar o número de funcionários. E muitas das vezes não é mais pessoas, você só precisa dar estrutura de equipamentos e treinamento para que aquelas pessoas que estão ali consigam trabalhar de forma eficiente e ainda atender uma demanda muito maior. Às vezes a sua equipe, ela tem, vou trazer para o meu número. Minha equipe, antes, vamos supor que tinha uma estrutura, a minha equipe conseguia atender cerca de 200 hambúrguer por dia. Uma equipe menor consegue atender o dobro. Tudo por quê? Por questões de treinamentos, processos, né, bem definidos ali e estrutura. Perfeito. E aí tem uma outra coisa assim, que a gente tem essa parte da estrutura, como é que faz, e aí a gente entra no outro pilar, que é o pilar de marketing. Né? Que você falou que a gente já tem uma programação, já tem um passo a passo, como é que faz para poder acontecer o negócio, e a estrutura de marketing. Então, assim, tanto o planejamento que a gente fez para poder trazer novos eventos, trazer um público diferente também. E aí um dado legal é que, assim, e aí entra uma especialidade sua que eu também quero que você fale um pouco, a parte do tráfego pago. Que, assim, você hoje é um dos empresários que eu conheço que você mesmo que cuida do tráfego pago. E aí, só no delivery, né, que é uma parte que a gente consegue ver ali bastante pelos indicadores, a gente teve um percentual assim, de dobrar o faturamento nesse último ano agora. Tendo a equipe menor e só no delivery a gente dobrou o faturamento. Exatamente. Aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, dessa importância do casamento, né, da estratégia do marketing junto com o tráfego pago aí para poder ter esses resultados de aumento de faturamento do negócio. É isso aí, né, Tadeu? O tráfego pago, ele é um potencializador. Então, assim,
Não adianta você também só fazer o tráfego pago, que é os anúncios online, para quem não conhece, sem uma estratégia, um objetivo. Então você tem que traçar uma estratégia, um objetivo, e junto ao tráfego pago você potencializa aquela estratégia para que te traga mais resultados, né? Então foi isso que a gente fez com você. A gente traçou ali os planos de ações. Quais são as ações que a gente vamos fazer para atrair mais clientes, para vender mais, para aumentar o faturamento do delivery? Teve meses do delivery que a gente aumentou mais de 60%. Então, assim, isso nós estamos se falando de um faturamento acima de 40 mil reais de aumento, só no delivery, né? Fora o aumento do salão, que a gente não consegue mensurar ali, porque as pessoas não vão chegar lá falando, eu vim aqui hoje porque eu vi o patrocinado de vocês. Então, assim, o que a gente consegue mensurar é o que vem direto do delivery. Então, a importância do planejamento estratégico para o tráfego pago, ele é muito importante, porque não adianta ter um e não ter o outro. Os dois se completam, porque o tráfego pago ele é muito bom. Ele vai conseguir potencializar os resultados da sua empresa, mas desde que tenha um planejamento estratégico do que você vai fazer. E não é só chegar lá, falar, vou botar aqui R$1.000 e o Facebook vai te trazer 10 mil em vendas. Não é desse jeito. Entendeu? Não é essa mágica. Não é essa mágica como as pessoas acabam vendendo ali. Não, eu vou te ajudar a aumentar 30 mil de faturamento. Beleza, aí quando chega vai fazer qual é o planejamento? Não tem. É só pegar, subir foto e vídeo, fazer um patrocinado e acha que vai trazer resultado. Não é bem assim. Tem que ter toda uma estratégia por trás. Então, assim, um completa o outro. Não adianta querer só ter um e não ter o outro. Os dois, eles se casam, né? O patrocinado ele é um potencializador da estratégia. Porque se você tem uma estratégia de marketing e você faz de forma orgânica, ali, dependendo só da plataforma, seja Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, você tem uma limitação. Porque a plataforma, ela tem um certo limite de alcance de pessoas. E com o patrocinado você consegue fazer com que isso você alcance mais pessoas para atingir e obter aqueles resultados ali da estratégia que você desenhou. Então, uma coisa que eu acho engraçado é que às vezes o pessoal manda, né, umas coisas para Rodrigo de resultado de gestor de tráfego. Aí ele pega e manda os resultados dele. E aí o cara para de conversar, desiste da conversa. Essa foi exatamente uma das nossas dores, né? A gente via muitas pessoas oferecendo serviço de tráfego, mas só que a gente via que qual era a estratégia deles? Era vir fazer com que a gente botasse cupom de desconto para vender. Dessa forma é fácil. Eu quero ver aumentar faturamento sem dar desconto. Esse é o jogo. Como que eu faço para aumentar meu faturamento sem precisar dar desconto? Porque precisar dar desconto, praticamente, se você botar 90% dos negócios, se você baixar o preço, você vende mais. Vai vender mais, sim. Eu quero ver você conseguir vender mais sem precisar dar desconto. Então, aí foi quando eu resolvi aprender para eu mesmo fazer. E aí eu sempre gostei de ouvir a galera que trabalha no ramo, eles sempre ofereciam serviço e aí eu sempre parei para conversar e tal. E na maioria das vezes era sempre isso. Aí os caras apresentavam uns dashboards lá, uns resultados, e aí quando eu mostrava o meu, a galera nem respondia mais. Porque assim, o que a gente já estava fazendo, eles identificavam que provavelmente não ia conseguir fazer uma entrega acima do que a gente já estava tendo, né? E já de teve resultados. E já teve até algumas situações que, assim, você como aberto à mudança, a testar, passou a gestão para outra empresa que tinha um sistema em conjunto e tal, e aí o cara pediu um tempo e a gente aguardou esse tempo, mas o resultado também não veio. Exatamente. E aí volta aquela parte que eu sempre falo, né? Eu sempre estou aberto a mudanças. E aí eu não sei de tudo. Sempre estou aprendendo. Então todo dia tem uma coisa nova, as plataformas estão mudando. E quando a gente fechou com essa empresa, foi uma empresa até de aplicativo, que a gente fez uma mudança de aplicativo e eles tinham um sistema de marketing. E aí eles pediram, me venderam uma ideia que seria maravilhosa, e aí eu falei, vamos testar, né? A gente só vai saber se vai dar certo ou não se testar. Pelo que eles falaram, provavelmente vão entregar um resultado acima do que a gente já está tendo. E a gente foi lá e a galera começou a fazer as campanhas e tudo mais, e eu observando, claro, eu entendia, então eu podia cobrar também. Então essa é importante também, todos os empresários têm uma noção, pelo menos básica, do que é patrocinado, do que é tráfego pago, para você poder cobrar. Porque se você não sabe, você não pode cobrar. Como que você vai saber se está certo
ou se está errado se você não sabe o que a pessoa está fazendo. Então, assim, qualquer resultado que vier, tá ótimo. Então, a gente ficou ali em torno de 30, 40 dias, se eu não me engano, e aí eu chamei o pessoal e falei, não, deixa quieto, eu mesmo vou fazer e tal. E aí depois eles mesmos identificaram que realmente estavam fazendo errado, as campanhas estavam rodando para um público que não tinha nada a ver, tinha públicos que era para ser usado, que não estava sendo usado. E aí é onde entra aquela questão estratégica, né? De saber ali montar a estratégia certa. Não é só apertar botão, tem que saber que botão aperta para poder botão fazer aperta o negócio e funcionar. como aperta. E como aperta, para poder fazer funcionar. Então, cara, assim, uma das coisas também que hoje é interessante do teu negócio é que com esses processos já estabelecidos, você também hoje consegue ter uma liberdade, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, como foi esse processo de deixar o negócio funcionar sem você estar no negócio o tempo todo. Tadeu, começa da mentalidade da gente, né? Porque, assim, na maioria das vezes, isso aí eu falo por mim, que eu era o cara que achava que o negócio para funcionar, ele dependia de mim. Que aí entra aquela frase que o povo fala, o olho do dono é que engorda o gado. E essa frase, eu acho que não é assim, né? Claro que o dono ele tem que estar ali de olho tal, no negócio, mas a empresa, ela funciona com pessoas. Então não adianta. Se você está preso dentro da operação, a empresa ela nunca vai crescer. Então, quando eu sair da operação, eu pude pensar. Então, assim, se eu estou dentro da operação, eu não consigo pensar em estratégia, eu não consigo pensar em um produto novo, eu não consigo pensar em nada. E se eu estou fora da operação, eu consigo pensar em quê? Em treinamento. Eu consigo ficar de fora, olhando a minha equipe trabalhar e falar, poxa, por que eu não mudo essa mesa de lugar? Será que ó, o menino ali está se batendo naquele fio? Se eu tirasse aquele fio, botasse essa tomada para o lado de cá. Então, assim, tudo isso é possível quando você está fora do negócio. Se você está dentro da operação, você não consegue. Imagine lá o marinheiro lá, que está levando o barco, ele lá no fundo do barco, mexendo, trocando o óleo do motor. Ele vai saber para onde o barco está indo? Não. Então, a mesma coisa é o empresário. O empresário ele tem que estar ali olhando de tudo de fora. E ele tem que virar essa chave, que com a equipe o negócio funciona. Entendeu? Então, quando eu sair, hoje eu posso se dizer que tem pessoas dentro da minha equipe que fazem o serviço melhor que eu. E essa é a chave. Os seus funcionários ele tem que ser melhor do que você. Porque se ele for... alguns patrões, empresários, eles têm aquela ideia de que eu não posso ensinar tudo para o meu funcionário, porque senão ele vai virar meu concorrente. Mas só que o que acontece? E aí é onde mora o problema. Se seu funcionário ele não for igual ou melhor a você, aí realmente sua empresa ela não vai crescer. Porque você tem que fazer com que o seu funcionário seja pelo menos igual ou melhor que você. Que aí ele vai trazer resultados melhores do que você. E aí é onde entra o jogo, né? Da maioria dos empresários que tem esse medo de ficar, se eu ensinar tudo, o cara vai abrir um concorrente. E eu não tenho esse problema. Quem chegar lá na minha cozinha para trabalhar, tem lá todas as receitas. Se quiser copiar tudo e colar, pode fazer. E eu tenho certeza que não dá certo. Porque assim, mais do mesmo, as pessoas vão ficar em quem já está no mercado. Não adianta o cara chegar lá, copiar meu cardápio todo e ir lá e abrir uma hamburgueria achando que ele vai copiar meu cardápio, vai botar um preço mais baixo e vai ganhar meu cliente. Que não vai, porque a gente tem toda uma estrutura, todo um know-how, um tempo. A gente não começou hoje do zero. Então, é o que eu sempre falo, eu não tenho problema quanto a isso. Então, assim, toda a minha equipe, eu sempre treino eles para que eles sejam melhor que eu. E nunca pior do que eu. Muito bom. Que você traz aí, assim, aquela questão, eu até falo essa frase, né, que assim, que o pessoal entende errado, né, que é o olho do dono, então é o olhar do dono. Não é os braços, não é essa visão que o cara tem que ter do negócio. E é o que você vê hoje, aí você chega em negócio aí, pessoas de 60 anos, 70 anos, com mais de 50 anos de mercado e o cara tá no fundo do balcão, pô. Todos os dias. Tem dono de supermercado aí que o cara, 5 horas da manhã, tá dentro do mercado, fecha quem fecha ele, o cara não sai, não tem vida, não viaja, não faz nada. E a empresa continua, no geral, do mesmo jeito, entendeu? Ela nem sobe nem desce. Por quê? Porque o cara tá todo dia ali dentro do operacional, o cara não consegue enxergar de fora. Legal. Agora vamos para, assim, o papo tá muito legal, renderia mais uns 10 episódios essas transformações, mas vamos lá. Um bate-bola aqui, assim, né? Para você responder em uma palavra, uma frase, e aí o pessoal também buscar conhecer o Rodrigo de outra forma, né?
diz aí pra gente uma inspiração. Tadeu, uma inspiração. Pegou aqui, viu? Da gente. Quem te inspira? Tadeu, primeiramente Deus, né? A gente todo dia tem que procurar a inspiração de Deus. E o seu objetivo de vida. Qual é a sua maior inspiração? Então, assim, o meu objetivo de vida de ser empreendedor é sempre querer ter uma vida melhor. E eu sei que isso, querendo ou não, trabalhando em um negócio, não está errado trabalhar para outras pessoas de CLT e tudo mais, não está errado. Mas, assim, se você quiser um outro patamar de vida, querendo ou não, hoje uma das formas é você empreendendo. Então, assim, uma das minhas maiores inspirações de continuar empreendendo, estar empreendendo ali, estar sempre buscando uma mudança, é exatamente isso. É o meu objetivo de vida que eu quero, né? Então, qual a meta para 2025? Tadeu, a meta para 2025 é ampliar, né? Aumentar faturamento novamente, aumentar a margem de lucro e reduzir custos ainda mais. Rodrigo completa aí a frase. O empreendedor. O empreendedor. E o que é empreender para você? Tadeu, empreender é resolver problema, né? Para mim, empreender é você resolver um problema, resolver uma dor, né? Que é você abrir um negócio, você tem que resolver um problema. Sim. Quando a gente iniciou no delivery, qual era o problema que a gente resolvia? Pessoas que queriam comer em casa e não tinha ninguém que levasse até ela. Para comer em casa, ela tinha que sair, vestir uma roupa, ir até o local. Então, assim, o empreender é isso, é resolver problemas. Show. Né? Ou você cria esse problema, ou você identifica um problema que já existe. Né? Se você criar, você consegue ter uma escala maior, porque é um problema que não existia no mercado, você que criou. Né? Você botou aquele problema na mente das pessoas, e as pessoas identificaram, então ela vai comprar. E se não for isso, você já pega um problema que existe no mercado. Que todo nicho sempre tem ali um probleminha ou outro que as pessoas não resolvem. Seja atendimento, seja a questão sempre tem algo a melhorar. Né? Sempre tem algo a melhorar. Seja um atendimento, a depender da cidade, do local onde você está. Talvez atendimento seja um problema gigante que muitas pessoas não focam nisso. E talvez se você botar dentro do seu negócio, seja um diferencial absurdo. Show. Planejamento é? Planejamento, Tadeu, eu posso dizer que é a chave do negócio. É ter o planejamento ali para você conseguir saber para onde sua empresa vai. Né? Ter o planejamento de 1 ano, 2 anos, 3 anos e ter uma ideia ali, porque sem planejamento você não consegue, como é que se diz? Você não sabe após ali a curva o que a próxima etapa que vem. Você está indo no escuro e com planejamento não, você sabe. O primeiro passo é ir aqui, depois a gente vai para cá, vem para cá e vai seguindo. Então o planejamento é a chave. O marketing é? Marketing é uma ponte para ter os resultados. Marketing, algumas pessoas falam que marketing é profissão, e marketing não é profissão, ele é o meio, né? É o que potencializa uma coisa. Então, assim, o marketing, você pega um produto, para você vender, você precisa do marketing. Então, o marketing ele está ali no meio. Tem um produto, o marketing e a venda final. Então, ele nem é início e nem é fim, ele é meio. O meio. Controle financeiro é? Tadeu, é tudo. É tudo. Sem controle financeiro, e é o que aconteceu com a gente. A gente por pouco não quebrou. Pode-se dizer, a gente praticamente faliu e se levantou novamente. Por quê? Por falta de controle financeiro. E aí seja de você usar o dinheiro da empresa, misturar pessoa física com pessoa jurídica, você não ter um planejamento ali de quanto você precisa vender mínimo para você pagar as contas. E aí entra nesse planejamento financeiro, né? Então, se você não sabe quanto sua empresa precisa vender, não sabe as ações que vai ter. Às vezes você está vendendo 50 mil, mas para a sua empresa ficar saudável, precisa vender 55. Show. E gerir pessoas? Gerir pessoas. Essa é uma das partes mais, pode-se dizer, mais difícil de se fazer, né?
gerir pessoas, porque cada um tem um problema diferente. Então, você saber lidar ali com vários tipos de problemas, cada um está com problema financeiro em casa. Então, essa parte de gerir pessoas é uma das partes... Um desafio. Um desafio gigante, você saber lidar ali e conseguir contornar ali tudo. Mas é uma parte muito importante, é você saber ali identificar o problema de cada um, ajudar cada um de forma individual, saber os perfis de pessoas. Tem pessoas que você conversa de um jeito, tem pessoas que você conversa de outro, tem pessoas que ela tem prazo curto dentro da sua empresa, são pessoas com pensamento empreendedor. Então, são pessoas que ela vai estar ali, no geral, ou para aprender sobre o negócio, como empreende e tudo mais, para depois ele abrir o dele, ou para levantar caixa para também empreender. Então, é importante você identificar os perfis de pessoa para você saber lidar ali e conversar com cada um de forma individual. Muito bom. Bom, assim, o papo renderia muito mais, porque tem história, tem conhecimento, tem muitas ações que foram feitas. Te agradecer, assim, mais uma vez, pela disponibilidade de estar aqui e queria que você deixasse para o pessoal uma mensagem para incentivá-los, o que é que você está aberto para você falar o que você estiver pensando. A mensagem, Tadeu, não desista, invista em processos, pessoas, treinamento e tenha um mentor, seja pessoal ou seja para sua empresa, que o mentor que eu falo é você ter uma pessoa para lhe direcionar com você ali para onde você quer ir e não desistir, porque o início, no geral, ele é difícil, mas depois ele melhora, né? Então, assim, é persistir no seu objetivo. Vai ter pessoas que vão chegar ali e vai lhe falar, rapaz, desiste disso, não vai dar certo. No geral, quem fala isso, ela nunca teve no lugar que você está, nunca foi e nem quer ir. Então, tome cuidado com quem você ouve. Sempre procure ouvir de pessoas que querem ir para onde você vai, esteja onde você quer ir ou está vindo de lá. Que são as 3 pessoas que você deve ali realmente dar uma atenção, porque as outras pessoas podem acabar ali desmotivando e lhe trazendo para desistir do seu objetivo. Muito bom. Gente, se você gostou desse episódio, curte, compartilha, siga nossas plataformas no Spotify, no YouTube e até o próximo episódio do Multicampus Podcast. Muito grato, brother. Valeu.